Bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe nossos vídeos. Quanto mais pessoas conhecedoras da doutrina espírita, mais pessoas na sociedade equilibrada nós teremos, porque muito mais espíritos encarnados com consciência de si mesmo teremos na sociedade. Então se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo, compartilhe, peça aos amigos para fazer a mesma coisa e você estará divulgando a doutrina dos espíritos. E no rodapé do nosso vídeo você vai encontrar o nosso número do Pix e lá você vai poder colaborar com a manutenção e as obras assistenciais da nossa casa. E também na nossa comunidade do WhatsApp tem muito conteúdo espírita para você. E você pode participar da nossa comunidade através do WhatsApp 13 98130 8408. E também lembrando que nós trabalhamos com o magnetismo, que é a cura pelas mãos e também com tratamento à distância, tanto para humanos como os animais também, via magnetismo, que é o estudo que Kardec sempre fez em toda a sua existência terrena. E também, lembrando que todos os presentes que completarem 4 semanas de tratamento receberão uma mensagem psicofônica na nossa casa, tá? E alguns que fazem tratamento à distância também, dependendo da situação, podem também receber mensagens psicofônicas a cada 4 semanas de tratamento. Então, vamos nos acomodar em nossas cadeiras, agradecer a Jesus, aos bons espíritos amigos, a oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje e que tenhamos paz, alegria, harmonia e muita disciplina e contentação nos nossos corações para conseguirmos entender aquilo que for dito e aquilo que for explanado na noite de hoje. A doutrina espírita nos revela de que nós temos o poder, o controle da existência humana. Nós, espíritos humanos, já passamos pelos 3 reinos, reino mineral, vegetal, animal, passamos por aqueles espíritos que são considerados, elementares da natureza. Kardec estuda muito isso, principalmente na Revista Espírita, mas alguns espíritas ignoram essa passagem, que é um intermediário para a evolução humana. E não significa que a evolução humana é o top de todas as evoluções, porque a evolução humana é uma das maneiras, uma das matérias para chegarmos à evolução suprema, que é o espírito puro. E o espírito puro são aqueles espíritos que não precisam reencarnar mais. Mas não quer dizer que eles ficam na ociosidade, sem fazer nada, uma vida inútil. Muito pelo contrário, quanto maior consciência, menor a dor. Porque quanto mais consciência eu tenho de mim mesmo, mais consciência eu tenho de ser útil, de servir o meu semelhante, de fazer a caridade, de colaborar, de participar, de usar o meu tempo útil ou o meu tempo ocioso para a prática no bem. E com isso, desta maneira, é a única maneira que eu cresço, é a única maneira que eu evoluo, é a única maneira que eu encontro a verdadeira paz interior. Porque muitos de nós vivemos no conflito interior. É aquele conflito de não saber onde estamos, nem o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, e nem por que e como chegamos no planeta Terra. E isso é desesperador, porque leva as pessoas ao pânico, ao sofrimento. E quando há alguma situação, ou ligada à morte, à enfermidade, ou alguma outra situação que nos abala emocionalmente, nós nos descompensamos e nos desequilibramos, e deixamos essa dor nos levar. Agora, se nós temos o estudo da doutrina espírita, que no nosso canal você pode acompanhar nossos estudos, se você estiver à distância. Mas se você estiver na nossa região, estude diretamente conosco, você vai poder participar das perguntas e ter muito mais esclarecimento. Então, quando nós temos um alicerce espírita de entendimento da nossa evolução,
nós estamos mais tranquilos e mais alicerçados, e com isso os impactos da existência não vai nos atingir. Então, tanto no caso de morte, do desencarne, ou um problema financeiro grave, ou um problema que nos afeta emocionalmente, a saúde física, nós entendemos aquilo. E ao entender, aquela dor diminui. Passa de dor a entendimento, a ensinamento, a aprendizagem. Então, nós vamos entendendo que tudo que acontece na nossa vida não é o mal. É uma questão de aprendizagem. Eu estou aprendendo, eu estou evoluindo, eu estou crescendo, eu estou me melhorando, eu estou fazendo de mim coisas positivas para a minha jornada terrena. Por isso a importância de eu estar cada vez melhor e mais sintonizado com o estudo, com o aprendizado, com o autoconhecimento, me equilibrando cada vez mais, tendo consciência cada vez mais da minha existência moral e da minha existência corporal, e principalmente da minha existência espiritual. E com isso eu vou fazendo da minha vida coisas positivas e deixando de lado aquelas intromissões negativas que vêm e para aquele que não tem alicerce se abala completamente. Por isso nós ganhamos estrutura quando nós entendemos e estudamos a doutrina espírita. No nosso canal tem muito estudo, muita palestra espírita para nós entendermos a dinâmica da relação do extrafísico com o mundo material que nós, espíritos encarnados, vivemos. E com isso nós vamos alimentando melhor o nosso dia a dia e sabendo que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então nós vamos procurando fazer coisas positivas, desde o momento que nós voltamos a nos ligar ao corpo físico, que é na parte da manhã, quem acorda na parte da manhã, né, para o novo dia, e vamos movimentando a nossa existência com situações positivas. Por que não acordar e agradecer a Deus por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, pela oportunidade desta encarnação? Por que não sair de nossas casas e agradecer as pessoas que nos servem? O porteiro do seu prédio, a mulher que limpa o seu prédio, a faxineira, a pessoa auxiliar que nos atende, aquelas pessoas que vão fazendo o nosso dia ser mais leve, mais feliz, porque tem pessoas assim. Mas nós reparamos só naqueles que entravam a nossa existência, porque o nosso foco está errado. Nosso foco está naquilo que nos entrava, nosso foco está naquilo que nos prejudica. Nós dificilmente acordamos pela manhã e vamos focar em coisas positivas. Nós já acordamos predisposto a focar em coisas negativas e temos que mudar a nossa mente, mudar o nosso jeito de ser, mudar o nosso jeito de pensar, mudar o nosso jeito de viver e com isso nos modificar. E focar o nosso dia em coisas sãs, positivas, ver sempre a metade do copo mais cheia. E se alguém nos prejudica, o problema é da pessoa, o mal está com ela. A cada um cabe o seu mal, já falava o Mestre Jesus. Então, quando nós temos o conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos que nós somos herdeiros de nós mesmos, as outras pessoas também são herdeiras de si mesmo. E aquelas que nos prejudicam, que querem prejudicar nosso dia, deixemos de lado. São pessoas amarguradas, tristes, desfinhadas moralmente e que não tem nada de utilidade nós nos ligarmos a ela e a sua maldade. Então nós nos desvencilhamos dessas pessoas e nos ligamos àquelas pessoas que abrem as portas para o nosso dia. É aquela pessoa que nos atende com sorriso, é aquela pessoa que abre a porta para nós passarmos ou nos ajuda quando nós estamos carregando muito embrulho ou muita coisa, ou nos colabora conosco de alguma maneira para facilitar o nosso dia. É esse foco que temos que ter e não um foco no negativo. Porque se eu foco no negativo, eu vou estar atraindo através do meu campo magnético, que é a minha aura, vibrações negativas, porque eu estou emanando vibrações negativas. Aquilo que eu penso, que eu falo, que eu sinto, gera ondas.
como se eu tirasse uma pedra no lago e aquela onda vai atingir aquilo que está na mesma frequência, na mesma sintonia. Então, meu pensamento, quando eu desperto, tem que ser de positividade, alegre, feliz. Aquele que tem condição de ser feliz com as coisas que tem. Claro que é importante a gente querer trabalhar, não é errado a gente querer aumentar o patrimônio, querer viajar, querer passear, querer ter bens, não é errado. O errado é o apego. Porque tem gente que não tem nada, é extremamente orgulhoso, extremamente arrogante, extremamente vaidoso. E tem gente que tem muitas coisas materiais e é extremamente simples, na simplicidade do ser. Então não é o que eu tenho que importa, é o que eu sou que me interessa. E quando eu tenho essa consciência de mim mesmo, eu vou fazendo o meu dia ser mais feliz. E eu não preciso de ninguém ou de outras coisas, que a não ser de mim mesmo, para que eu esteja num dia feliz. Porque não importa onde eu estiver, importa onde está o meu coração, onde está a minha vibração, onde está o meu sentimento, onde está o meu pensamento, onde está a minha fala. E tendo meu coração, meu pensamento, meu sentimento e minha fala vibrando de maneiras positivas, é claro que eu vou atrair pessoas encarnadas e desencarnadas em situações na mesma frequência. Essa frequência vibracional muitas pessoas ignoram e vão vibrando negatividade o dia inteiro. E depois não sabe porque tem dor no corpo, não sabe porque tem dor na alma, não sabe porque os problemas aparecem, porque ela está atraindo o tempo todo, porque ela está chamando o problema para si. Os problemas vão chegar. Nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Ainda não somos espíritos puros. Por isso, nós, como somos herdeiros de nós mesmos, atraímos muitas situações que vamos ter que reparar na atual e presente encarnação. Mas aquilo não precisa ser um peso. Aquilo pode vir com tranquilidade de quem faz uma prova na escola, desde que estude. E como é que nós estudamos? Através da caridade, através da bondade, através do amor ao próximo, através do altruísmo, de nos dedicar ao nosso semelhante, através de querermos ser úteis àqueles que estão ao nosso lado o dia inteiro. E com isso nós vamos vibrando, querendo crescer cada vez mais e evoluindo na nossa jornada terrena. Por isso a importância de nós termos o condicionamento mental vibrando em coisas positivas. Mas é claro, tudo depende de exercício, porque nós condicionamos a nossa mente ao pensamento negativo constantemente, durante séculos, milênios, encarnações e reencarnações. E para desprogramar isso não é fácil, mas eu posso começar a fazer essa desprogramação através do momento que eu tenho a autopercepção. Se eu tenho uma autopercepção, eu vou me percebendo no que eu penso. Eu vou me percebendo no que eu falo, eu vou me percebendo no que eu sinto, e ao me perceber, eu me modifico. E essa percepção a gente adquire com o estudo de nós mesmos. E o estudo de nós mesmos qual que é? É o estudo da doutrina espírita. Eu me autocontrolo, eu me equilibro, eu não me permito desequilibrar, eu não me permito ir por vias tortuosas da minha existência. E eu vou procurando centralizar-me através de pensamentos retos. Se vem aquele pensamento constante de situações negativas, eu vou substituindo o pensamento negativo por alguma coisa positiva. Eu vou ler um livro, vou ouvir uma música, vou fazer uma caminhada, vou mudar de ambiente, eu vou refrescar a minha mente. Sair daquela sintonia negativa, substituir o pensamento insano por um pensamento são. E com isso eu vou vivendo uma vida melhor. Mas para isso eu preciso me perceber. Porque nossa vida é tão robotizada, nós somos tão voltados para nós mesmos, que não percebemos da hora que nós acordamos, porque nós não dormimos, mas vamos dizer que nós acordamos, até a hora que nós vamos dormir, entre aspas, né? Porque o espírito não dorme. Então, desse período todo, nós não percebemos o dia. Não percebemos nada.
O que nós fizemos, o que nós falamos, o que nós sentimos, com quem nós conversamos, a utilidade ou a inutilidade que nós praticamos, as coisas boas e as coisas não boas do que nós praticamos. Por isso, tem uma dica muito importante de Santo Agostinho que nos ensina o seguinte: as meninas antigamente, hoje em dia eu não sei se existe isso ainda, elas tinham agenda e ela agendava toda noite tudo o que acontecia durante o dia. É uma agenda pessoal da pessoa, né? Normalmente as meninas têm isso. E Santo Agostinho nos ensina a fazer isso mentalmente. Todas as noites, antes de dormir, faça uma reflexão do seu dia. Lembre da hora que você despertou até a hora que você vai dormir, de tudo que você fez, de coisas positivas, se elogie, se agradeça por ter sido uma pessoa boa, por ter feito coisas boas, porque nós precisamos nos elogiar, sem vaidade, sem arrogância, sem prepotência, mas precisamos ter uma estima elevada. E também detecte as coisas negativas que a gente fez. Detectar. Olha, eu fiz aquilo lá, eu poderia ter feito diferente, eu respondi daquela maneira, podia ter falado diferente, eu agi daquela maneira, podia ter agido diferente. Não tem problema, não precisa ficar se martirizando, não precisa ficar se chicoteando ou se flagelando pelos erros que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. O que importa é nós detectarmos o erro, combinarmos com a nossa consciência de não errarmos mais naquele ponto no dia seguinte. E com isso nós estamos nos percebendo durante o dia e controlando a nossa existência. Porque se nós não controlarmos a nossa existência, alguém vai controlar, encarnado ou desencarnado. E aí nós chamamos de obsessores. Obsessor o que é? É alguém encarnado e desencarnado dizendo o que a gente tem que fazer. E a gente, sem controle emocional e moral nosso, obedece cegamente. É isso que acontece. Agora, se nós temos o autocontrole, se eu faço esse exercício que Santo Agostinho nos convida a fazer, reflexiono sobre o meu dia, coisas positivas, coisas negativas, me elogio e me comprometo a corrigir os meus erros, é claro que eu vou ter o controle de mim mesmo, é claro que eu vou ter o controle da minha existência, é claro que eu vou ter o controle da minha vida, e com isso todos os alicerces estão seguros. E nada vai me derrubar. Vai vir as pancadas da vida, às vezes como prova, ou às vezes como expiação, porque eu não fui uma pessoa tão boa assim em encarnações passadas. Se nós somos hoje melhor do que éramos ontem, é só observar o que nós fomos ontem e verificar que nós não éramos 100%. E que alguma coisa que não é correta nós fizemos. Então nós receberemos isso de troco da nossa existência, se nós não estivermos trabalhando no bem. Mas se nós estivermos trabalhando no bem, até a dor é amenizada, até os problemas, as responsabilidades, os compromissos kármicos que nós temos que reparar são amenizados, porque eu já estou pagando, entre aspas, porque nós estamos aqui para pagar nada, nós estamos aqui para reparar, saldando as minhas dívidas. E é por isso que eu tenho que ter essa consciência de mim mesmo. Pensar em mim, me perceber do momento que eu desperto no corpo físico e antes de dormir, fazer uma oração. Pedir aos bons espíritos que enquanto o nosso corpo se refaz e nós nos afastamos do corpo físico, nós espíritos encarnados que somos, irmos para dimensões de estudo. Porque tem muito estudo no plano espiritual, não é só aqui na Terra. Tem muito estudo na dimensão espiritual e muito aprendizado, ou se não até mesmo participar de grupos socorristas que auxiliam encarnados e desencarnados que precisam de amparo para eu ter uma noite de paz, de harmonia, enquanto eu, espírito, estou sendo útil e aprendendo coisas, absorvendo conhecimento. Então depende único e exclusivamente de mim, de como eu dirijo o meu dia, como eu dirijo a minha existência. E eu ter o controle de mim mesmo significa que eu vou errar menos, e ao errar menos, eu preciso reencarnar menos vezes.
Porque eu só preciso reencarnar várias vezes porque eu ainda sou imperfeito. A partir do momento que eu vou me aperfeiçoando, vou deixando de errar, eu vou reencarnar menos vezes. E de repente eu posso dar um salto evolutivo grande e chegar em esferas mais evoluídas, mais esclarecidas, onde o bem predomina, e não sentir tanta as mesquinhez do dia a dia que nos assolam a humanidade terrena, e tanta pequenez, tanto egoísmo, tanta fraqueza humana que nos cerca. Por isso, nós não temos que nos apegar no mal. É olhar a metade do copo de água mais cheia e não mais vazia. E com isso, eu vou focando o meu dia naquilo que é positivo e não no que é negativo. Aconteceu um problema, furou o pneu do carro, vai lá, troca, ou chama o guincho, assistência da seguradora, vai lá, troca, acabou, esqueceu o assunto, pensa em coisa boa. Agora a pessoa fica o dia inteiro remoendo, furou o pneu do meu carro, furou o pneu do meu carro, até a hora de dormir. Ela vai ficar atraindo coisa negativa para si. O campo magnético dela, a aura, vai estar impregnado de coisa negativa, porque ela só pensou numa coisa negativa. Ela não percebeu as coisas positivas que aconteceram à sua existência o seu dia inteiro. E a doutrina espírita nos ensina que quando uma porta se fecha, 99 portas se abrem ao nosso lado. Só que nós estamos tão focados no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, que só olhamos para aquela porta fechada. Deixa a porta fechada para lá. Tem 99 portas abertas do seu lado. Vá numa dessas portas que te aceitem. Em qualquer situação que você esteja. Profissional, sentimental, amorosa, afetiva. Qualquer situação que você esteja, dê valor a você. E valorize quem te abre as portas, valorize quem quer você do seu lado. E aqueles que não querem, uma hora vão querer. É como Jesus. Jesus também não foi aceito por um monte de gente. Mas todas essas pessoas que não aceitaram Jesus, de repente tiveram que encontrar com ele no futuro. Não encontraram no momento que ele convidou. Porque Jesus convidou muita gente para segui-lo. Mas aqueles que não quiseram, ele simplesmente chegou e falou, tudo bem, é um direito seu, é o livre-arbítrio, mas no futuro nós nos encontraremos lá na frente. E essas pessoas escolheram o sofrimento do que escolher a tranquilidade de seguir a Cristo naquele momento do convite feito. Por isso a importância de nós valorizarmos o nosso dia e olharmos ao nosso redor, ver quantas coisas belas, os pássaros nas ruas, que a gente nem percebe que eles existem, borboletas, plantas, a natureza gritando para nós, Deus está do seu lado, e a gente focando no pneu furado. A natureza dizendo para nós, Deus está com você, é no canto de um pássaro, é num cachorrinho que passa, é numa ave que gorjeia, é num rio que nós passamos, é na chuva, é no sol, é no vento, nas folhas de outono, nas folhas da primavera, e nós reclamando do pneu furado. Por isso a importância de nós condicionarmos a nossa mente, fazer um condicionamento mental, para focarmos só em coisas boas. Não é viver no mundo de Nárnia, aquele mundo fantástico, maravilhoso. Não, ter o pé no chão, na realidade. Mas tem tanta coisa ruim assim? Será que Deus não criou nada de bom na nossa vida para que nos supríssemos o dia a dia? Será que é só coisas ruins? Só coisas negativas? Ou o nosso foco só está na negatividade? Que tem tanta coisa boa para a gente ver. Amigos do nosso lado, pessoas que gostam da gente, a gente nem repara, nem dá bola, nem valoriza, porque nós estamos tão voltados para o negativo que aquilo que é positivo não tem sentido para a gente. E não valorizamos. Aí depois essas coisas acabam, o tempo passa, as pessoas desencarnam, e aí nós vamos sentir vazio existencial, como foi falado na palestra da tarde hoje, né? Porque não demos valor, não valorizamos as coisas boas da vida.
Se você está no caminho reto, se você está fazendo bem, se você está dando o melhor de si, tenha certeza que os espíritos amigos, em nome de Deus, proverão as coisas para você. É a fé no futuro e a certeza do dever cumprido que tanto Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, fala. E nós temos que ter essa certeza de que nós não estamos sozinhos, de que nós somos coautores das obras de Deus e que tanta coisa maravilhosa reflete Deus o tempo todo na nossa existência. É a mesma coisa, a gente está tão acostumado com tecnologia, né? A gente está em casa, está tudo tranquilo, sossega, de repente acaba a luz, a gente acha um desespero. Não posso ficar 5 segundos sem celular. Eu não posso ficar no escuro 5 segundos. Porque me dá agonia, me dá desespero. Que a gente não está acostumado a sentir a vida. Porque senão eu vou ter que conversar com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. Vou ter que conversar com as pessoas do meu trabalho. Vou ter que conversar pessoalmente com as pessoas que estão do meu lado. Porque meu WhatsApp não está funcionando. Esse é o medo da gente encarar a vida. A tecnologia foi criada para nos ajudar e não para nos engolir. Por isso nós temos que ter a sensação, como eu falei na palestra da tarde de hoje, de uma criança brincando na areia, se sujando de lama, toda sujinha, mas toda feliz e saudável. Essa felicidade nós temos que ter nas coisas simples da vida. Infelizmente, hoje em dia, não dá mais para ter as cadeiras nas calçadas, como a música do Vinícius de Moraes tinha, né? Gente humilde, né? São casas simples, com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Nós não temos mais essa possibilidade de ficar na rua, mas nós podemos conversar dentro de casa, com as pessoas que temos afinidade, conversar, nos doar. Porque quando essa pessoa não estiver mais do nosso lado, nós vamos sentir aquele vazio existencial e não sabemos por quê. Porque trocamos essas pessoas pelo celular. Quantas pessoas hoje, nesse momento que eu estou falando, estão nas lanchonetes ou nos restaurantes da vida, sentados um de frente para o outro, cada um olhando para o seu celular. Nós nos esquecemos de olhar nos olhos. Nós nos esquecemos de nos abraçar. Nós nos esquecemos de sorrir, de sentir a pele, o fio da pele, né? A sensação do toque de um pelo outro, porque nós vivemos robotizados. Aí quando qualquer coisa nos atinge, vem aquele desespero todo, porque nós não estamos mais sensíveis. Então aquilo nos atinge como se fosse um tsunami. Agora, se eu estou mais sensibilizado pela vida, percebo o mundo extrafísico, e quando a gente tem sensibilidade, a gente percebe. E a gente aprende a educação mediúnica, para educar esse contato com o mundo espiritual e o mundo material que todos nós encarnados temos. E com isso, é claro que quando vier as coisas, eu vou senti-las, mas não vou ser absorvido por elas. Quando vier os traumas, as tsunamis da vida, eu vou sentir, mas não vou ser sobrecarregado e não vou morrer afogado por elas, porque eu vou saber nadar. Eu vou saber dar de braçada e saber entender aquilo que passa no meu dia, na minha jornada, e saber esclarecer cada vez mais para mim mesmo os problemas que estão surgindo. E quando eu sei esclarecer para mim mesmo os problemas que estão surgindo, acabou o trauma, acabou o desespero, acabou a maldade, acabou o sofrimento, porque eu estou em paz. Porque eu tenho pleno controle das coisas. Então é importante nós fazermos esse exercício mental que Santo Agostinho nos convida, fazermos esse controle mental desde a hora que despertamos até a hora que vamos dormir, pensar no que estamos pensando, pensar no que estamos falando, pensar no que estamos agindo, para não agir com impulso, como todos os materialistas fazem. Porque aquele que é espiritualizado, ele pensa, ele raciocina, ele vê a consequência antes da atitude, ele vê o que poderia ter falado antes de falar, uma maneira melhor de colocar as palavras, para esclarecer melhor ou para não ofender os outros. Ele sabe o que fazer, porque ele está espiritualizado.
E quem está espiritualizado está assessorado pelos bons espíritos. Quem está espiritualizado está mais próximo de Deus. Por isso é um condicionamento mental. Com a gente antigamente tinha aquela fita cassete, né? E a gente, quando queria falar para a pessoa voltar a fita, queria dizer, volta para trás, para o pensamento anterior. É o voltar a fita. Nós estamos tão condicionados em pensamento e olhar coisas negativas que nós precisamos voltar à fita da nossa existência e começar a fluir novamente o nosso disco cassete e voltar a tocar a música verdadeira da nossa vida, que é olhar positivo, olhar as coisas úteis, olhar a natureza, olhar a Deus, olhar as pessoas do nosso lado. Quantas pessoas nos ajudam no dia a dia e a gente não dá valor, a gente foca naquele lá que cruzou a nossa frente, que nos atrapalhou em determinado momento, que nos prejudicou numa situação insana. É nele que a gente foca. E os outros, a grande maioria que nos fazem o bem, encarnados e desencarnados, nós não damos valor. Por isso o nosso dia fica pesado. Por isso a nossa existência fica intragável. E nós podemos fazer a nossa existência melhor. Nós somos deuses, como Jesus falava, com D minúsculo. Nós podemos fazer a nossa existência ser melhor a cada instante. Pense nisso. Agora nós vamos às nossas vibrações, depois nós vamos à magnetização das águas, e a pessoa vai tomando a água um pouquinho a cada semana, e também nós vamos ao tratamento do magnetismo em si, que você que está vendo esse vídeo talvez não conheça, é a cura pelas mãos, que é aquilo que Kardec sempre ensinou em toda a codificação espírita. Trabalhamos todos os pontos de força e com isso fazemos a desconexão espiritual, se for a necessidade, e também o alinhamento de todos os campos de força, que os sânscritos chamam de chakras. Isso que Kardec e a doutrina espírita nos ensina. Então, vamos vibrar, vamos mentalizar nossas casas, nossos amigos, nossos entes queridos, e pedir aos espíritos amigos que estejam presentes junto deles e no ambiente que eles vivem, no nosso ambiente também, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando e nos intuindo para o bem. E que os bons espíritos estejam conosco, onde quer que estejamos, o tempo todo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe nossos vídeos. E lembrando que nós temos a peça de teatro esse mês aqui no Palácio das Artes e os nossos ingressos estão acabando. É ingresso com desconto, tá? E até o dia 15, depois não temos mais. Aí é na bilheteria com preço normal. Mas ainda temos alguns ingressos aqui para você. E se você puder ter algum lugar para fixar o cartaz de divulgação do teatro, entre em contato com a gente, vem aqui, pegue um cartaz e fixe no local para ajudar a divulgar a peça de teatro espírita. Tenha uma excelente semana. Repetindo, o nosso contato é o WhatsApp 13 98130 8408. Se inscreva no nosso canal, peça aos amigos para se inscreverem e tenha paz. Faça como Santo Agostinho, rebobine a fita. Que os bons espíritos se acompanhem, agora e sempre.